Eu sempre digo que a segunda-feira é o meu dia favorito, principalmente na área, na arena, né, no quadrado profissional. Eu adoro a segunda-feira. Até porque eu já amanheço com aquela impressão de que vou começar tudo de novo e revelações, grandes ensinamentos irão, sem dúvida alguma, fazer parte da semana que inicia na segunda-feira. E hoje está acontecendo justamente isso. Eu vou entrevistar um grande protagonista da educação no estado do Amazonas, uma personalidade muito íntegra em relação à academia, à Universidade Federal do Amazonas. Ele é o nome maior, ele é a figura maior da nossa gloriosa Universidade Federal do Estado do Amazonas. Eu estou falando do magnífico reitor Silvio Puga. E o interessante, vocês precisam ficar sabendo, é que graças ao arquivo de tudo que a gente faz aqui, nós temos o arquivo de mais de 1000 entrevistas com fotos e gravação. Graças a isso eu posso dizer para vocês exatamente quando o reitor veio aqui. 19 de agosto. Paulo, é essa data que o reitor veio aqui a última vez? 29 de novembro de... 28 de janeiro de 2019. Tá vendo? A gente rapidinho detectou isso. Então, olha o tempão que eu não tenho o privilégio de conversar com o reitor sobre academia e muitos assuntos de interesse da comunidade no estado do Amazonas. Então eu queria pedir para vocês o máximo de atenção a esta nossa conversa, que terá também um cunho meio informal, porque o reitor é também meu amigo e uma pessoa que eu admiro demais. Vamos conversar com o nosso reitor e eu tenho certeza, nesta segunda-feira nós teremos as primeiras e grandes revelações do início da semana, justamente com o reitor, o magnífico reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Puga. Meu reitor, seja muito bem-vindo à Hora do H. Senti sua falta, mas o nosso dia, né, chegou e nós estamos aqui juntos mais uma vez, graças a Deus. Obrigado, Humberto, pelo convite. É sempre um prazer dialogar sobre a Universidade Federal do Amazonas, que é a nossa casa, que é o nosso maior patrimônio e que ao longo de mais de 100 anos vem formando nas mais diversas áreas do conhecimento grandes profissionais para atuar no estado do Amazonas, na Amazônia, no Brasil e no mundo, porque temos ex-alunos, egressos nos 5 continentes atuando. Então, para nós é um motivo de grande orgulho e satisfação sempre que somos convidados por programas como o seu, estar aqui para prestar contas à sociedade do que a universidade faz, do que a universidade pretende fazer e das nossas metas e objetivos institucionais que estamos cumprindo. Reitor, eu acabei de citar justamente um ano, 2019, o ano que antecedeu o grande deserto que nós tivemos que atravessar todos juntos no mundo inteiro. O senhor pode, resumidamente, nos dizer, houve também para a universidade, para a instituição como um todo, um sofrimento muito grande, como do resto da população e de todo mundo? Quando a pandemia iniciou, eu fui procurado pelo Dr. Bernardino Albuquerque, professor da Faculdade de Medicina, e pelo Dr. Pedro Elias, que também é nosso professor, que foi secretário de Saúde, e eles me procuraram numa conversa no final do mês de janeiro do ano de 2019. E lá, nesse diálogo, eles, como autoridades que são da área médica, eles me colocaram que a pandemia ainda não havia, naquele momento, nenhum caso registrado no Brasil, mas que poderia chegar ao Brasil, que poderia chegar ao Amazonas, e, nessa hipótese, ela, claro, tomaria contornos que, naquele momento, todos desconheciam, até porque vocês se lembram que, naquele momento, ela estava restrita à China, tão somente. Então, a partir dessa informação inicial, evidentemente, nós montamos um comitê embrionário no primeiro momento,
mas montamos um comitê com um único objetivo: divulgar informações básicas para que, numa hipótese da pandemia estar no Amazonas, chegar até aqui, nós tivéssemos um comportamento preventivo em relação a esse tema. Que informação era essa? Naquele momento era muito preliminar, era lavar as mãos, etc. Não se falava nem máscara naquele momento, eu acho que as pessoas lembram disso. Pois bem, então houve o primeiro caso registrado no Brasil, salvo engano foi após o Carnaval, final de fevereiro, mas o primeiro caso registrado no Amazonas, aí posso dizer, foi no dia 13 de março de 2020. E nesse dia nós tivemos uma reunião no nosso comitê, com esses médicos já citados. Esse comitê naquele momento já estava ampliado, e eu vou revelar aqui algumas coisas que talvez poucos saibam. Nesse mesmo dia, essa reunião foi pela manhã, nesse mesmo dia eu tinha uma viagem programada para Tabatinga, onde isso era uma sexta, no sábado nós faríamos uma formatura, um grande evento com indígenas, com agentes indígenas de saúde que foram formados pela própria UFAM. Pois bem, então pela manhã nós discutimos essa questão e foi muito bem colocado que, se houvesse o primeiro caso confirmado no estado do Amazonas, seria importante que nós suspendêssemos nossas atividades. E isso era por volta de 11 da manhã, e eu viajei ao município de Tabatinga. Lá, quem conhece sabe que é 1 hora a menos do que Manaus. Quando eu cheguei, me dirigi ao hotel, e lá já os órgãos de comunicação do estado, todos já, era notícia daquele momento, todos já veiculavam que o primeiro caso de Covid havia sido registrado no estado do Amazonas. Não se falava em óbito, se falava em caso efetivamente registrado. Então, eu liguei para o Dr. Pedro Elias, para o Dr. Bernardino Albuquerque, e eles me disseram, como autoridades médicas que são, disseram: reitor, há um caso registrado, e a decisão é sua, mas nós aconselhamos o senhor a suspender as atividades. Então tomei a decisão, usando um pouco a linguagem, né? Foi uma decisão monocrática, porque eu não ouvi, além deles, nenhum membro da comunidade. Assinei com uso de tecnologias, porque hoje nos permitem, temos um sistema que permite assinatura pelo celular, assinei do celular em Tabatinga. Então logo nós repercutimos, esse documento foi repercutido. E naquela noite eu recebi várias ligações de pessoas da nossa comunidade, primeiro perguntando se aquele documento, aquela portaria era verídica. E segundo, naquele momento alguns questionaram que não avaliavam aquela decisão, né? Talvez porque não tivesse as informações que nós já tínhamos, né? Alguém lhe achou precipitado, reitor? Sim, achou precipitado. Acharam precipitado. E aí, na segunda-feira, nós já tínhamos uma reunião, não era uma reunião ampla, mas era uma reunião interna, onde estiveram, né, colegas nossos, e essa tese da precipitação foi colocada, né? Foi colocado olho no olho, né? Quando naquele mesmo dia, foi dia 16, né? Muitos se recordam que pela manhã vários órgãos também decidiram suspender as suas atividades, né? Pois bem, então essa minha decisão, que naquele momento nós chamamos de uma decisão ad referendum do Conselho Superior, no caso nosso Conselho Universitário, ele foi, meses depois, foi para a deliberação coletiva, colegiada, e foi aprovado por unanimidade. E para mim, eu não vou dizer que estava feliz por aquela aprovação, porque, na verdade, nós estávamos tratando de perdas de vida humanas. Mas aquela aprovação provou que nós estávamos no caminho certo naquele momento da decisão de 13 de março. Vamos pensar o contrário. Imagine que nós não tivéssemos tomado essa decisão no dia 13 de março. 14 era um sábado. Naquele momento, muitos lembram que a transmissão se dava na chamada forma comunitária. Sim. 14 era um sábado, 15 foi um domingo, 16 uma segunda-feira.
Ora, a nossa comunidade, só no campus Manaus, circulam algo em torno de 20 mil pessoas. E se na segunda-feira 20 mil pessoas ali circulassem, né, pelo menos na segunda, o risco da transmissão ser muito maior, haveria uma grande possibilidade. Não posso aqui afirmar, mas havia esse risco, havia essa probabilidade. Porque 20 mil pessoas estariam no mesmo ambiente, em salas de aula, salas fechadas. Nossas salas, geralmente, o básico tem 50 alunos. Nós tínhamos começamos o período no dia 9 de março. Então imagine, 20 mil pessoas circulando, muitos em ambiente fechado, o vírus circulando também e o risco para a contaminação seria elevadíssimo. Então aquela decisão, julgo que foi corretíssima naquele momento. É claro que há incompreensões, mas o agente público, ao tomar uma decisão, ele está sujeito a isso, qualquer agente público está sujeito a esse processo, mas eu estava plenamente consciente de que aquela decisão seria melhor para a nossa instituição, como hoje, né? Já estamos falando de algo de 2 anos atrás. Né? Hoje não há ninguém, absolutamente ninguém, independente da decisão de mérito, que foi a decisão do Conselho Universitário, a nossa instância máxima, absolutamente ninguém questiona essa decisão naquele momento e até hoje nunca foi questionada, até porque, infelizmente, eu não digo isso com nenhum prazer, eu digo que, infelizmente, estávamos certos, no sentido de que havia um grande problema que estava colocado para todos nós. Heitor, recentemente eu participei, e o senhor estava lá, da primeira formatura, foi até do curso de biotecnologia, presencial, com todos os alunos e tudo mais. E naquele momento, eu gostaria muito eu percebi o senhor na sua fala, com entusiasmo, emoção, era uma mistura de muita coisa e eu estava prestando atenção no senhor. Aquele momento para o senhor determina que agora, definitivamente, a universidade está voltando ao seu curso normal, as atividades agora passam a acontecer como vinham acontecendo, quer dizer, hoje está se respirando dentro da universidade ares de normalidade, de volta ao estado em que a universidade se encontrava antes desse período de pandemia? No auge da pandemia, quando nós retomamos o semestre por volta de agosto de 2020, nós retomamos o semestre. A universidade não parou não, né? Não. Essa é uma grande falácia. Ela não parou. Muito bom que eu vou explicar isso. Vamos lá. O que aconteceu depois do dia 13 de março? Nós, primeiro, suspendemos por 13 dias preventivamente, lembrando que o ensino é totalmente presencial. Esse é o cenário. Sim. É preciso dizer isso. Então, nós suspendemos primeiro por 15 dias, para preservar vidas. Depois, quando a pandemia avançou naquele final de março, os dados estão aí para quem quiser ver, né, nós, pensando mais uma vez nas vidas das pessoas, mantivemos a suspensão da atividade presencial de ensino. Mas as nossas atividades de extensão, tá, muitas delas voltadas para ações da pandemia, talvez muitos não lembrem, o MEC fez um site para buscar informações de que as universidades, no seu coletivo de 69 universidades, estavam fazendo. E quase que diariamente nós postávamos no site do MEC, portanto é uma informação absolutamente oficial, postávamos atividades que a universidade estava fazendo. Por exemplo, o departamento de Química naquele momento, a Faculdade de Farmácia naquele momento, que são as pessoas que têm a especialidade da área, produziram álcool gel. Esse álcool gel foi doado para a comunidade. Empresas nos ajudaram fornecendo esses insumos. Tudo isso ficou registrado no nosso site. Portanto, nós não paramos nem um minuto. Nós trabalhamos na pesquisa, a aula de pós-graduação continuou de forma remota. Claro que a pós-graduação tem uma diferença da graduação. Sim. Paralisamos, nosso calendário não houve interrupção. As nossas atividades de extensão, que na verdade é o diálogo da UFAM com a sociedade, elas continuaram. Claro que mudamos o foco. Qual era a extensão que estávamos fazendo? Extensão voltada para combater o coronavírus. Produção de álcool gel, tiveram professores no nosso campus de Itacoatiara, os 7, que fizeram máscaras
usando a tecnologia 3D, isso também foi registrado. Temos diversos exemplos a dar em relação da atuação da nossa universidade. Então, não paramos. Agora, houve sim, claro, as pessoas pensam, a universidade é só sala de aula? Ora, quem pensa isso, que está equivocado, pega apenas esse parâmetro para dizer que a universidade parou. Não, nós fizemos essa ação preventiva pensando na vida das pessoas e assim procedemos. E também dos nossos técnicos, porque existem atividades que prescindem de laboratório. Não adianta estar o professor e o aluno, o laboratório é dentro da universidade. Então, também pensamos na vida dos nossos técnicos administrativos, que eram as pessoas que iam operar os laboratórios nessa direção. Então, deixar claro, nós não paramos. Então, as primeiras formaturas que nós fizemos foram na modalidade remota. Sim. Na modalidade remota. Claro que foi um grande aprendizado para todos nós. Mas realizamos diversas formaturas na modalidade remota. No final, eu vou chamar aqui de final da pandemia para ficar mais pedagógico. Sim, né? claro. Quando a vacinação avançou, mas mesmo assim nós ainda tínhamos um relativo receio em relação ao número de pessoas infectadas pela pandemia, nós continuamos a fazer a formatura remota por conta disso, já no final. E aí algumas pessoas nos questionaram, né? Inclusive teve uma colação de grau de uma unidade acadêmica que a mãe de um aluno, e nós respeitamos, mandou um texto para nós, dizendo que a universidade, enfim, deveria rever. E eu disse na formatura, eu disse, a senhora que nos procurou, a senhora está certa, nós queremos voltar à formatura, vamos chamar tradicional, mas assim o faremos quando tivermos toda a segurança possível, porque dependendo do curso, você tem uma enorme quantidade de formandos. Então, é claro, nós não poderíamos expor as pessoas a um risco. Tanto é que você percebeu que nessa formatura que você se referiu, eu estava usando máscara. Sim, todo Por que tempo. É verdade. eu estava usando máscara? Apesar do declínio, porque a decisão do nosso plano de biossegurança, naquele momento, ainda era pela máscara. Claro. Recentemente, que o comitê deliberou que a máscara é facultativa. Quer dizer, qualquer membro da comunidade, nesse momento, pode trabalhar com ou sem máscara. É facultado à pessoa. Então, naquele momento, não havia o facultativo. Portanto, eu, como dirigente máximo da instituição, seguindo o plano de biossegurança, fiz a colação de máscara. Talvez eu era o único da mesa, salvo engano, mas eu estava com a máscara cumprindo exatamente a determinação do plano de biossegurança da instituição. É importante dizer isso, Humberto, é que, além de nós suspendermos, nós criamos um plano de biossegurança para a instituição. Esse plano foi amplamente discutido nos nossos colegiados. Discutimos ele no Conselho de Ensino e Pesquisa, discutimos no Conselho de Administração, discutimos no Conselho Universitário, horas e horas e horas de reunião. Talvez foi a reunião mais longa que eu presidi enquanto reitor, foi quase 2 dias de reunião, essa reunião está gravada, mas fizemos um plano absolutamente discutido com todos da nossa comunidade. Foi reunião em plataformas digitais, evidentemente, mas tudo que foi ali deliberado e que foi seguido por todos nós foi fruto dessa discussão coletiva. Como está hoje funcionando a universidade? A normalidade já é visível no ambiente da academia, reitor? O nosso comitê continua ativo, na presidência do Dr. Bernardino Albuquerque, na vice-presidência do Dr. Pedro Elias. Não desativamos o nosso comitê, até porque entendemos que só o faremos quando a OMS declarar o fim da pandemia, claro. Portanto, não vamos... Não se baixou a guarda. Não baixamos a guarda. Nós continuamos, sempre que recebemos demanda das nossas unidades, sim, nós repassamos ao comitê e, claro, ele é composto de especialistas e tem toda a liberdade para nos fazer demandas, mas ele continua. Por outro lado, também, nossas atividades estão praticamente normalizadas no sentido presencial. Inclusive, o nosso semestre começa no dia 17 de outubro próximo, daqui a uma semana exatamente, o semestre 22/1. Então, nós vamos fazer o ajuste nesse primeiro momento do ano civil com o calendário acadêmico, quer dizer, estamos no ano civil de 2022, iniciando o calendário acadêmico de 2022. A partir do dia 17. A partir do dia 17 de outubro, né? Essa é uma questão. E nós estamos trabalhando, né, para que cada vez mais a normalidade ela volte na instituição
E esse não é um trabalho somente do reitor, é o trabalho de toda uma equipe, dos vice-reitores, dos pró-reitores, dos nossos diretores de unidade, coordenadores de curso, chefe de departamento, enfim, todo esse coletivo que faz com que a UFAM, nossos tais, todo mundo que faz com que a UFAM ela funcione. Reitor, eu vou mudar agora realmente da água para o vinho, nessa história toda que a gente está conversando aqui, mas um zoom tomou conta subitamente do Amazonas em geral, principalmente na cidade de Manaus, sobre uma questão de que o governo federal tinha reduzido drasticamente, né, as verbas para a Universidade do Amazonas. Aí pessoas entraram em contato comigo, pergunta para o magnífico Heitor se agora, se realmente querem fechar a universidade, vai fechar a universidade. E, quer dizer, houve realmente um murmúrio muito grande em relação a isso. Primeiro se publicou que era, eu li isso, que era fake news, que nada disso, alguém deve ter achado que era e publicou que era fake news. Aí, não, houve sim, porque aí tava. Reitor, eu acho que esse momento é muito, muito importante agora, porque o senhor, como a autoridade máxima da academia, pode, nesse momento, se expressar acerca do seguinte: essa onda toda, criada por essa informação de redução de verbas e tudo mais, cortes por parte do governo federal, e está acontecendo, isso já foi arrumado, quer dizer, o governo voltou atrás. O que o senhor pode dizer para a comunidade sobre essa questão? Bom, eu vou procurar ser bem didático e me perdoe o didatismo. A primeira questão é a aprovação do orçamento da União no Congresso Nacional. Esse orçamento é aprovado anualmente pelo Congresso Nacional e é claro que a UFAM faz a sua proposta, apresenta a sua proposta ao MEC, que depois vai ao Ministério da Economia, e essa proposta, então, depois de aprovada, é a peça que nos rege ao longo do ano. Então, nós temos uma peça aprovada para o ano de 2022. Nesse momento, também, está em construção o orçamento de 2023, até porque estamos em 3 meses para encerrar o ano. Eu, como reitor, faço parte da nossa associação maior, que se chama ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. E a ANDIFES tem comissões, são 8 grandes comissões, dentre elas a Comissão de Orçamento das Universidades. Por uma delegação dos meus colegas reitores, eu presido hoje a Comissão de Orçamento da ANDIFES. Então, é uma tarefa importante que desempenho. E ao longo desse ano, eu estive em Brasília e conversei com o relator do Orçamento 2023, que é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Nos recebeu numa audiência, conversamos sobre o orçamento das universidades brasileiras. Eu não estava tratando da UFAM, eu estava tratando do orçamento de todas as universidades. E o senador nos disse: reitor, vamos deixar. Foi uma conversa excelente, diga-se de passagem. O senador disse: reitor, e tinha outros colegas reitores, disse: vamos deixar passar todo o processo eleitoral para que nós possamos nos debruçar sobre o orçamento 2023. Então, em função desse diálogo, é o que aguardamos para novamente sentar com o relator do orçamento para tratarmos, juntamente com nossos colegas, do orçamento das universidades. Por que eu estou falando isso, com esse didatismo? Né? Porque, primeiro, que a luta pelo orçamento, ela, entendo, é uma luta constante. Vamos pensar ao contrário. Imaginemos que a universidade tivesse um orçamento que hoje fosse altamente capaz de suprir todas as suas necessidades. Seja quem fosse o reitor, tem que buscar mais dinheiro, porque a universidade não para de crescer. E será sempre assim. Ela não para de crescer. Só para você ter uma ideia, eu tenho hoje, de demanda imediata, de construções, eu tenho pelo menos 10 novas construções. Né? Com todos os argumentos técnicos, enfim, para a melhor ambiência na nossa universidade. Claro. Então, nós nunca vamos parar de crescer. E isso é muito bom, é um sinal positivo para nós. Veja agora as últimas avaliações que tivemos. Nós tivemos na pós-graduação a avaliação dos nossos cursos de pós-graduação. A maior nota é 7. O nosso Instituto de Computação tirou a nota 6, que é um motivo de orgulho para nós. Assim como
outros que eram nota 3, 10 passaram para nota 4, outros passaram para nota 5. Então veja, os programas cresceram nos seus conceitos. Isso é fruto de quê? Isso é fruto da dedicação, do esforço, do empenho dos nossos professores pesquisadores desses programas, apoiados, claro, por nós, no que a gente pode. Por exemplo, o professor precisa de uma passagem para um congresso internacional para apresentar um trabalho. Um aluno precisa de uma passagem para apresentar um trabalho. E nós buscamos viabilizar isso. É claro, também nem tudo é possível, mas buscamos fazer isso. Então, esse esforço agora teve um reconhecimento pela avaliação externa, que é a avaliação da CAPES. Recentemente também, nós temos um índice chamado Índice de Transparência da Controladoria Geral da União. Esse índice ele engloba 49 itens. Inclusive, nesse momento está no nosso site. Nós temos o primeiro lugar no Brasil, junto com outras 9 universidades, de 69 universidades. Com esse índice, eu posso chegar em qualquer ente externo ao UFAM e dizer assim, olha, você quer colocar dinheiro em projetos na UFAM? Pode colocar, porque nós temos um atestado da transparência. E quem está dizendo que é transparente não é o reitor. Quem está dizendo que é transparente é a Controladoria Geral da União. Está aqui, isso é público, para qualquer pessoa ter acesso. Então isso me deixa muito tranquilo, no sentido de que o trabalho que nós estamos realizando é um trabalho voltado exatamente, eu sempre digo isso, Humberto, é levar o nome da nossa instituição. Esse é o nosso trabalho, é levar o nome da nossa instituição. E é por isso que a gente trabalha. Então o nosso orgulho é ver, quando olha a transparência, quem está no primeiro lugar, junto com outros, a UFAM. Quando a gente olha programas de pós-graduação, as maiores notas no estado do Amazonas, a UFAM. E agora eu vou te dizer mais. Enviamos há 2 semanas para a CAPES 10 novas propostas de programas de pós-graduação. 10. Claro que o resultado vamos aguardar. Claro. Mas imagina que essas 10 propostas sejam aprovadas. Nós vamos ter aí 10 novos cursos de pós-graduação em áreas que nós não atendemos hoje. Que demandam por novos investimentos. E que demandam por novo investimento e que as pessoas formadas nessas áreas precisam muitas vezes sair do estado do Amazonas, ir para outro centro para se qualificar e para voltar. Se nós tivermos aprovados, nós vamos inverter esse fluxo. E essa aprovação só vai acontecer depois que terminar essa questão do segundo turno e tudo mais. Esse foi o acordo com o senador? Não. O senador foi orçamento. Eu estou falando que a CAPES ela tem seus prazos internos. Tá bem. Porque são avaliadores externos que vão acompanhar as propostas, tem todo. O resultado deverá sair ano que vem. Mas mesmo assim, ele tornando-se público, vai dizer assim, por exemplo, a UFAM aprovou um mestrado na área X. Tá? Então, não tínhamos esse mestrado. Então, isso é um motivo de satisfação para nós, porque nós não tínhamos, passamos a ter e passamos a oferecer para a sociedade algo que não existia aqui. Hoje nós temos 35 programas de mestrado e 15 programas de doutorado e 50 cursos de especialização lato sensu. Mas para manter esses cursos é um trabalho duro, árduo, liderado pela nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para que a gente possa fazer isso. E é claro, eu quero destacar aqui, não poderia, o apoio dos órgãos de fomento, a CAPES, o CNPq e no plano estadual a FAPEAN. Muito bem. Reitor, eu me lembro que eu conversei com o senhor em agosto e ao lhe convidar para vir aqui conversar, o senhor me disse o seguinte: Humberto, está desenhando aí um grande momento, está sendo desenhado tudo, que é uma questão relacionada à educação indígena. E eu vou ter que sair daqui e ir até São Gabriel da Cachoeira. Tu nem imaginas o quanto eu estou feliz. Você lembra que você me falou isso? Eu estou feliz. Então vamos fazer o seguinte: a gente só vai conversar depois dessa formatura, depois desse evento. O evento já aconteceu e eu quero saber o seguinte: o que isso significa, envolvendo a educação indígena, esse evento que ele tirou de Manaus para o senhor se deslocar até São Gabriel da Cachoeira para participar de um evento que, creio eu, inédito na história da academia. Não é isso, reitor? Sim, nós temos o curso de licenciatura indígena na nossa instituição. Nós temos em 2 modalidades. A modalidade que é ofertada pelo IFCHS
é a modalidade ofertada nas aldeias, portanto, nas comunidades. E nós temos a modalidade que é oferecida pela FACED, que são nos centros, nos centros municipais onde também tem indígenas. Um complementa o outro, é bom deixar isso claro. Nós temos duas ofertas, elas são complementares. Pois bem, nesse momento, eu fui em São Gabriel ano passado, fiz uma formatura na sede do município, onde formamos turmas da FACED. Foi uma festa muito bonita no município de São Gabriel e quero parabenizar os colegas do Departamento de Educação Escolar Indígena da Faculdade de Educação da UFAM. Agora, nós vamos fazer a colação das turmas do IFCHS, que são as turmas que ocorrem nas comunidades. Essas turmas são coordenadas pelo professor Nelson Ney, do Departamento de Geografia, e o professor Nelson Ney fez esse trabalho. 2 colegas nossos foram coordenadores, o professor Fran Tomé Bezerra e o professor Luiz Fernando Souza, e infelizmente o Covid os levou, e eu faço aqui minha homenagem pública a esses 2 colegas, por tudo que fizeram pela nossa UFAM, mas infelizmente partiram, e o professor Nelson Ney Araújo assumiu a coordenação dessas turmas. Pois bem, então como elas funcionavam? Era um curso chamado pós-feito. O que é um curso pós-feito? Ele é um pouco raro no Brasil, mas ele existe, a legislação permite. O professor vai até a comunidade, não vou chamar aldeia para ficar mais simples, vai lá, e lá ele discute a ementa do curso com o aluno, no caso indígena. Então, por exemplo, a disciplina de agricultura. Então, ele não vai levar o nosso ensinamento tradicional para lá, para ensiná-los. Ele vai dizer, olha, vamos discutir a ementa? Então, há uma discussão, e aí se formata o curso, por isso que ele é chamado pós-feito. Pois bem, então, o curso foi assim ministrado ao longo dos anos. E então, nós tivemos 4 turmas que encerraram. Uma turma no município de Santa Isabel do Rio Negro, e 3 turmas no município de São Gabriel da Cachoeira. Envolvendo quantos discentes? Na média, por turma, nós tivemos entre 25 a 30, e a última foi maior, quase 40. Mas vejam, o impacto disso no município. Sim. Então, lá em Santa Isabel do Rio Negro, nós fizemos a primeira colação, foi uma festa muito bonita, foi na sede do município, uma festa muito bonita, a maioria deles mora na comunidade chamada Cartucho, lá em Santa Isabel, que também visitei essa comunidade e foi muito importante. Depois fomos a São Gabriel em 2 etapas. Na primeira etapa, fizemos a formatura em Taraquá e Tunuí Cachoeira, são comunidades diferenciadas pelos rios. Taraquá você tem que ir pelo rio Alpés, uma viagem de 6 horas no motor de 150, então mas é uma viagem longa. 6 horas de viagem. 6 horas de ida. De ida. No motor potente, 150 HP. E fizemos a formatura. Ali eram indígenas tucanos. Em Taraquá. Uma festa muito bonita, muito emocionante. Voltamos à sede, no outro dia seguimos para um outro rio, Rio Içana. Subimos o Içana até Tunuí Cachoeira. Também uma outra festa muito bonita com a comunidade, no interior de São Gabriel. Veja, eu não estou falando da formatura na sede, é no interior do município. Exato. Poucos sabem, mas o município de São Gabriel da Cachoeira é maior em termos geográficos do que Portugal. O território de São Gabriel é maior do que Portugal. Eu não sabia, tá vendo? É maior do que Portugal. Que coisa. Então, fizemos essa viagem. Voltamos e, por fim, fizemos a última viagem lá dessa formatura, que foi com os indígenas Yanomami. Para chegar lá, nós tivemos 1 hora de estrada na Manaus-Cucuí, que é a BR-309. Depois, pegamos uma voadeira, eu faço questão de dizer, sem capota, sem a cobertura. Sem a cobertura. Por quê? Porque a primeira hora de viagem dentro do rio, esse rio, naquela primeira hora, equivale a um igarapé de tão estreito.
Sim. Então, se tivesse capota, nós não conseguiríamos passar dentro do rio, seguir viagem, porque as árvores eram muito baixas. É região de igapó, tipo de igapó? Muito baixo, galhos. Né? Então, tinha que ser voadeira mesmo. A gente tinha que se abaixar, né? Porque tinha galhos de árvore. Aí sim, continuamos no rio, quando ele abre, foram 4 horas de viagem. Essas 4 horas de viagem, choveu muito, né? Então a nossa única opção era botar a lona sobre nós e confiar no prático, né? Porque também a chuva pegava nele, o que pilotava a voadeira, né? Na habilidade dele, enfim. E eu não me preocupei em me molhar, Humberto. Para mim isso era o de menos. A minha única preocupação ali era a voz, porque eu pensei, poxa, se eu chegar afônico e eu vou presidir a formatura, né? Então fiz de tudo para preservar a voz, né? Porque se molhasse, isso já era o de menos estando ali. Mas foi uma viagem muito bonita, com paisagens assim, estávamos no pé do Pico da Neblina. Sim. Então uma viagem muito bonita. Até que chegamos no final da tarde, já na área Yanomami mesmo, né? Nos preparamos. Eles já estavam tinha um ginásio, né? Estavam todos ali ansiosos, né? Eu imagino. Muito ansiosos, porque foi um feito naquele local, né? E realmente foi uma cerimônia muito bonita, com rituais Yanomami. Os caciques compuseram a mesa conosco, né? Entregaram também diploma. Tinha a filha de um dos caciques que formou na turma, né? É algo realmente que é difícil de escrever. Eu estou aqui imaginando, sabe, toda essa cena. É uma emoção muito grande. E eu fiquei, assim, muito emocionado. Tem uma cena que me chamou muito, eu sinto até hoje, né? Quando o cacique termina o ritual, que ele se levanta e eu abraço a ele. E ele me dá um abraço e para mim aquele abraço representa a união do saber científico, no caso que eu enquanto reitor representava, com o saber tradicional, que é o saber deles. Então não havia ali nenhuma imposição de saberes, havia uma junção de saberes, né? É uma coisa, aquela cena para mim, se você dissesse assim, se o seu mandato terminasse hoje, qual é a cena que me marcou? Eu vou dizer essa, do abraço com o cacique Yanomami. Para mim ela é emblemática. É isso que a gente pensa da universidade. Ela está onde a sociedade mais precisa. Essa formatura teve tanta repercussão, nós divulgamos igualmente todas. A nossa assessoria de comunicação, né, liderado pela Ana Carla, faz um trabalho excepcional. Mandamos essa informação para todos. Mas essa especificamente, para você ter ideia, saiu no site do MEC. Né? No site oficial do MEC, essa formatura, né? E em outras mídias também nacionais. Então, veja, eu me sinto muito feliz, enquanto gestor, procurar fazer esse nosso trabalho levando o nome da universidade. Quero dizer também, em relação à pergunta anterior, que eu acho que preciso dizer o seguinte, nós estamos trabalhando com o planejamento estratégico, sempre a nossa ferramenta. Então, as nossas pró-reitorias de administração, de planejamento, né, trabalham para que, quando, num momento como esse, né, que houve realmente um bloqueio, mas houve o desbloqueio, nós fizéssemos uma recomposição interna para que não tivéssemos, tanto é que a nota que nós divulgamos, tão logo essa notícia saiu, essa nota é pública, está bem claro lá, que não haveria descontinuidade de nenhuma ação de ensino, pesquisa e extensão na universidade. Isso é importante. Não haveria. Sim. Isso está escrito antes do desbloqueio. Quer dizer, o bloqueio houve, mas depois foi desbloqueado. Foi desbloqueado, mas nós garantimos à comunidade que não haveria descontinuidade das nossas ações. Por quê? Porque com essa ferramenta de planejamento estratégico, nós iríamos fazer ajustes no orçamento para que nós pudéssemos, naquela situação, né, manter todo o nosso calendário previsto, todas as nossas atividades previstas. Então, eu trabalho sempre com a informação transparente, eu não tinha por que dizer que não aconteceu, porque era um fato, mas também não tinha por que dizer à comunidade algo que não fosse a verdade, a expressão da verdade. Então, esse é o nosso trabalho, né? Dizer, olha, aconteceu isso, é verdade, mas estamos trabalhando para que isso seja revertido. Inclusive, essa minha fala, revertido, está tanto na imprensa escrita quanto nas demais mídias. Esse é o nosso trabalho. Esclarecido. Reitor, parabéns. Que narrativa maravilhosa essa sua viagem lá para
São Gabriel da Cachoeira. É realmente encantador isso. Me diga uma coisa. Veio aqui o presidente do Corecon. O senhor é economista. Quer dizer, o senhor, né, originalmente é um economista. E o presidente do Corecon veio aqui e também o filho de outro economista, o professor Assis Mourão, esteve aqui, o Mourão Júnior. E os dois disseram o seguinte, que por uma questão de falta de vocação, e é lamentável, e cursos em faculdades particulares de economia fecharam. E que há uma redução muito notável de alunos nas salas de aula na Universidade Federal do Amazonas. Me diga uma coisa, qual é a sua visão sobre essas ocorrências e essas coisas que estão acontecendo? Inclusive, eu quero lhe dizer que ontem eu peguei um desses carros aplicativos e o motorista era economista. E ele disse ontem, ele me disse, Humberto, o mercado está difícil para o economista, a falta de posição no mercado para o economista é muito difícil, é por isso que eu estou dirigindo esse Uber, e eu sou economista formado pela UFAM. Ele me declarou ontem. Me diga uma coisa, qual é a sua análise, a sua visão dessa falta de alunos na sala de aula? Tem alguma coisa a ver mesmo, principalmente com falta de vocação, reitor? Qual é a sua leitura? Essa discussão, ela não é nova dentro do âmbito profissional. Eu já fui presidente do Conselho Regional Sim. de Economia entre 2008 e 2009, e esse debate já existia, 2009 e 2010, perdão. Eu fui vice, depois fui presidente. Esse debate já existia. Há muitas visões diferenciadas. Uma delas é essa que os meus colegas colocaram. Existem outras também, apenas vou pontuar para que o público tenha essa percepção. Okay. A nossa legislação, ela é uma legislação da década de 50, e é uma legislação que precisa sofrer uma atualização, legislação profissional, ela precisa sofrer uma atualização. Então, legislação para os economistas. Para os economistas, legislação profissional. Okay. Da década de 50, ela precisa sofrer uma atualização. Então, se você perguntar, a economia não está em todo lugar? Sim, está em todo lugar. Mas por que não há essa demanda pela profissão? Uma das razões é porque, antigamente, não sei se as pessoas lembram, se abriu os jornais, que era um método mais comum na época, né? E via assim, vaga de emprego. Né? Emprega-se, vamos lá, já que estamos falando de economia, economista. Hoje você não vê. Eram os classificados, né? Os classificados, lembra? Lembro. Hoje você não encontra dessa forma. Você vai encontrar como analista de custo, você vai encontrar como analista de mercado, você vai encontrar com outras denominações. E a legislação não acompanhou isso. Penso que aí há uma questão que precisa ser amplamente discutida. Não estou defendendo aqui que se mude o nome da profissão, por favor, mas estou dizendo que é necessário haver uma revisão em tudo isso. Porque quando a gente fala em empreendedorismo, a gente está falando de economia, por definição. Tá? Quando a gente fala de bioeconomia, olha, está aí o nome, bioeconomia. Quando a gente está falando de várias outras possibilidades. Então, o que é que a gente percebe? Que a pessoa quer se ver na profissão com aquele nome, economista. Quando ela não se vê dessa forma, aí é que há o desencanto. Aí é que chega exatamente nesse exemplo que você deu, que é real, Sim. Né? Mas esse desencanto acontece aí. Eu acho que é necessário. Eu sei do grande trabalho que o Mourão Júnior fez no Conselho, que o Marcos Evangelista faz no Conselho, ele é o atual presidente, ele foi inclusive meu aluno. Olha só. São coisas da vida, né? Mas enfim, eu sei do grande trabalho que os colegas fazem no Conselho, mas acho que essa reflexão ela não é somente local, até porque a questão não é local. Ela precisa ser uma reflexão mais ampla. Claro, há muitas outras implicações. Eu estou aqui sendo bastante resumido, até porque não temos como esgotar aqui o tempo também, mas eu penso que esse é um elemento que também precisa ser observado, que precisa ser analisado, que precisa ser verificado. Né? Ao longo desse meu período de magistério, agora eu estou evidentemente afastado por força do cargo, né? Eu percebi ao longo desse tempo que formamos grandes alunos,
né? Até evito citar nomes, Humberto, porque muitos estão em postos estratégicos claro. No nosso estado aqui, mas muitos ex-alunos formados, né, estão em postos estratégicos no nosso estado, né? Eu, inclusive, recentemente eu fui numa reunião tratar de assunto da universidade, numa empresa muito conhecida e importante no estado, e de repente o CEO da empresa manda chamar a pessoa que ia trazer os números, né? E quando ele chama essa pessoa, era um antigo colega nosso de faculdade, né? Ele é economista, claro. Lá, ali, naquele momento de processo decisório, trazendo informação para o tomador de decisão, no caso o CEO da empresa, né? E, enfim, então, quando diz, não tem oportunidade, olha, eu estou dizendo a você que eu vi uma pessoa no local estratégico, né, de uma determinada organização empresarial, um economista. Então, assim, há um amplo debate que precisa ser feito, há muitas causas, né? E essa sua pergunta nos permite uma outra reflexão, que vai além da economia, né? Que é uma questão que atinge a nossa universidade, para além do curso de economia, né? Nós precisamos trabalhar muito, e isso vale para todos os cursos, né? A questão do jovem voltar, né? O jovem querer ir para a universidade, eu vou falar da UFAM, o jovem querer ir para a Universidade Federal do Amazonas. A pandemia foi algo que afastou, e também a pandemia introduziu tecnologias novas nesse processo, que é algo que também precisa ser debatido nos nossos fóruns, né? Então nós tivemos dois fenômenos. O aumento da evasão é um fenômeno que nos preocupa sobremaneira nos mais diversos cursos, porque quando o aluno deixa o curso, ele não forma. E ao não formar, isso baixa o nosso índice junto ao MEC. Né? Então, um problema é o problema da evasão. O outro problema é do ingresso nos cursos. Então, por exemplo, se eu tenho um curso com 3 vagas no processo seletivo contínuo e apenas um aluno se habilita, eu tenho um déficit de 2. E como é que eu vou repor esse déficit? Eu vou repor esse déficit na medida que eu faço um processo seletivo extramacro, que nós chamamos, que é um processo onde pessoas que já são formadas ou pessoas que estão dentro da UFAM e querem mudar de curso, tem ali todas as caracterizações, elas fazem e elas então retornam à universidade. Aliás, é uma pergunta sempre que me fazem sobre o extramacro, claro que é uma coisa muito específica, Humberto. Quero dizer a quem nos assiste que nós teremos sim um extramacro. Eu não posso adiantar quando será, porque também tem outros certames em andamento, mas isso está no planejamento da nossa Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, o processo seletivo extramacro da universidade. Magnífico reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Pulga, muito obrigado pela sua presença, pela boa conversa, pelas grandes revelações. Eu cantei a pedra no início da nossa conversa e aconteceu exatamente isso. Muito obrigado, boa sorte, que o senhor continue com toda essa sua valorosa equipe realizando esse trabalho em prol da nossa academia, que é motivo para orgulho para todo o amazonense. E vai começar agora, 17 de outubro, mais uma jornada aí de muito trabalho, e eu desejo êxito total a todos vocês. Eu queria, então, agradecer o convite, Humberto, é sempre um prazer, saudar aqui de forma rápida a nossa equipe, a nossa vice-reitora, a doutora Terezinha Fraz, que tem liderado grandes processos na nossa instituição. Esse índice de transparência teve a liderança da doutora Fraz e vários outros questões. Saudar todo o nosso corpo de pró-reitores, que tem se empenhado ao máximo, né? Saudar também os nossos diretores de unidade, que fazem todo o seu esforço para que a gente possa avançar, seja na capital, seja no interior, os chefes de departamentos, coordenadores, os tais, enfim, todos vocês que fazem a nossa universidade avançar. Quero dizer que eu tenho um enorme carinho por todos, né? É claro que sempre teremos desafios, não tenho dúvida disso, mas eu tenho certeza que com o diálogo é a nossa ferramenta, participando efetivamente, nós vamos conseguir avançar. E é assim que a gente sabe gerenciar o UFAM, eu e a Terezinha Fraz, dialogando, mostrando os dados com total transparência e buscando o apoio de todos para que a gente possa fazer cada vez mais pela nossa UFAM, elevando o nome da instituição. Muito obrigado. Obrigado, reitor. Muito bem, minha gente, por hoje é só. Quero agradecer também, ela está me olhando aqui, a Ana Carla, que me ajudou muito a desenhar essa entrevista,
a torná-la possível. Muito obrigado, Ana Carla, que faz parte da assessoria de comunicação da Universidade Federal do Amazonas. Amanhã nós vamos trazer 3 garotas aqui, 3 garotas que estão liderando um projeto que está sendo mostrado fora de Manaus, sobre um projeto chamado EcoCity. É muito interessante. As 3 virão aqui nos contar como elas estão encantando as pessoas com esse projeto em outros estados brasileiros. Obrigado pela companhia e até amanhã.